dia, estamos de volta com mais uma edição do Urbanview, um olhar sobre as cidades, uma produção da Urban Systems, hoje com a apresentação minha, Sandra Lanza. E nessa edição do programa, o nosso olhar da semana é projetos privados e desenvolvimento urbano, a interface que pode melhorar as cidades. Como é que iniciativas de empresas podem transformar o meio urbano em que estão inseridas? O que os concursos fazem pela arquitetura brasileira? E como é que funciona a indústria criativa na arquitetura? Lembrando que você, internauta, pode participar com a gente de diversas maneiras. Você que está nos assistindo pela AltV, basta você fazer o seu cadastro e mandar o seu comentário, a sua pergunta ao vivo aqui pra gente no Urbanview. Se você está nos assistindo pelo On Demand, por favor, participe. O programa é toda terça-feira, meio-dia, em www.altv.com.br. Outra forma de você participar é por meio da nossa enquete da semana, lá no site da Urban Systems, www.urbansystems.com.br. A pergunta de hoje: projetos privados transformam positivamente o meio urbano? Você tem 3 opções para votar. Sim, é uma forma de crescer sem gastar dinheiro público. A segunda opção, apenas quando há planejamento conjunto com o poder público, ou não, atendem apenas a interesses das empresas. Lá no final do programa a gente dá o resultado da enquete e os nossos entrevistados vão comentar esse resultado com você. Então participe, dá tempo para você participar até o final do programa. E hoje nós vamos conversar com os sócios da Lompreta Note Arquitetos. André Lompreta, que está aqui do meu lado, formado em arquitetura e urbanismo no Rio de Janeiro, também é sócio-diretor da Defunier e associados, ficando à frente do desenvolvimento de comunidades planejadas. Também aqui ao meu lado, Thorsten Nolt, formado em arquitetura e urbanismo em 1998 na FH Lippe Delmont, em Alemanha. Como é que vocês começaram a trabalhar? Bom, primeiro, bem-vindos na Urbanview. Obrigado. E gostaria que vocês me contassem como é que vocês começaram a trabalhar juntos. Bom, Sandra, a arquitetura, ela tem um pouco de paixão também. Então, quando a nossa experiência foi interessante, éramos recém-formados e aquela coisa do arquiteto apaixonado, idealista pelo assunto, né? A gente fez um concurso juntos, né? Investiu aí no concurso, fora a nossa atividade profissional, que já estava começando a caminhar, depois de recém-formados. Se juntava à noite, vamos trabalhar no projeto. Fez um concurso mais como uma experiência de fazer um projeto interessante, pela possibilidade de um concurso de arquitetura, e também pela amizade, pela relação. Bom, o concurso do hoje, Oi Futuro, no Flamengo, no Rio de Janeiro, um projeto da Oi, na época era o Museu do Telefone, o concurso foi promovido pela Telemar, e tinha diversos concorrentes em escritórios do Brasil, e a gente teve a felicidade de tirar o primeiro prêmio nesse concurso. Então, a partir disso, a gente montou um escritório, a gente continua aí, eu e o Thorsten, trabalhando juntos em projetos que têm esse foco institucional, educacional, cultural, desde 2000, que foi a época que a gente ganhou o concurso. Muito bem, aí você já me contou como é que surgiu, então, o Escritório Lompreta. Conta um pouquinho mais da proposta do escritório pra gente. Tá, o nosso foco, a gente tem um direcionamento para atuar em projetos com essa linha educacional, cultural, institucional. Então, os concursos de arquitetura são um dos formatos possíveis para a gente atuar nessa área, e a partir do momento que a gente desenvolveu o futuro, tem já um portfólio de projetos com essa linguagem cultural, a gente já tem projetos já diretos que chegam através desse formato. E esse é o objetivo, né? Trabalhar nessa área cultural, educacional, institucional, contribuindo aí para o meio urbano, indiretamente. São projetos de arquitetura que, pela sua característica, eles contribuem para o desenvolvimento urbano. Muito bem. Bom, um fator em comum entre os projetos da Lompreta Note Arquitetos, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho algumas imagens, é a interação com o meio urbano, né? Como é que projetos privados de empresas podem transformar as cidades? Eu gostaria que vocês me contassem um pouquinho. Os projetos que são com foco no público, de empresas privadas, eles são projetos que contribuem para a cidade no sentido que eles são abertos para a população. Alguns deles que a gente desenvolveu têm até entradas gratuitas, centros culturais, centros educacionais, que você tem o acesso gratuito a esses equipamentos urbanos. Então, eles têm uma capacidade de requalificar o meio urbano em que são inseridos, em função do público que começa a usar aquele equipamento, o fluxo de pessoas que vêm para esses edifícios, não somente nos horários
comerciais de pico em centros urbanos, mas também o uso em fim de semana, grande fluxo de pessoas, que acaba gerando uma percepção de requalificação da área. Isso indiretamente atinge outros setores do urbanismo, esse desenvolvimento. Muito bem. E o que as cidades e o poder privado têm a ganhar com essa interação toda que você está comentando? Bom, as cidades, elas, através do investimento privado, elas recebem um desenvolvimento indireto para a sua qualificação. Assim, experiência que a gente fez, que a gente participou em projetos, a gente percebeu também, além da requalificação urbana, até uma valorização do mercado imobiliário no entorno desses equipamentos urbanos. Então, eles têm o poder real de requalificar a área. Em alguns casos, através também da iniciativa privada, da inserção desses edifícios de uso cultural e institucional na cidade, o próprio poder público veio a reboque desse desenvolvimento trabalhar em requalificações urbanas no seu entorno. Então, você tem todo um desenvolvimento que vem a partir de uma iniciativa que, em muitos casos, é privada, que deveria, em alguns casos, ter sido iniciada pelo poder público, mas a iniciativa privada ela começa esse processo, ela reflete na população, reflete no mercado imobiliário e reflete em investimento em infraestrutura urbana. Você acredita que essas iniciativas estão tomando uma proporção maior atualmente? Sim, cada vez mais as empresas estão entendendo a possibilidade de participar nesses desenvolvimentos. Esse tipo de projeto ele reverte muito positivamente para as empresas. Em alguns casos, essas iniciativas podem desenvolver os setores de atuação das empresas. Então, tem uma percepção maior em relação a esse tipo de proposta de centros culturais, educacionais, que refletem na imagem da empresa e também no desenvolvimento das cidades. Muito bem, eu queria pedir para o pessoal da Switcher, então, colocar o nosso Urbanview em foco para a gente exemplificar algumas fotos. Tudo bem aí, pessoal da Switcher? Com as imagens? Senão a gente vai conversando um pouquinho até o pessoal conseguir colocar essas imagens para você conhecer um pouquinho desses projetos. Bom, vamos falar um pouquinho do fluxo das pessoas. Ah, já está ok, muito bem. Por favor, então, a primeira foto. Conta um pouquinho pra gente desse projeto. Esse projeto do Homeless World Cup é um projeto que fica numa área carente na zona oeste do Rio de Janeiro. Um projeto com intuito, em primeiro lugar, social. O Homeless World Cup é uma organização que vem da Irlanda, organiza o evento do Homeless World Cup, que é, de fato, um campeonato de futebol para moradores de rua, todo ano desde 2003. Em 2010 aconteceu no Rio, com os jogos na praia de Copacabana, e a decisão da ONG nesse ano foi deixar um legado na cidade, um equipamento cultural, educacional, com fins de integração social, utilizando o esporte como catalisador social, deixar um legado dessa forma na cidade, escolhendo uma área carente no Rio, que é Santa Cruz, aqui especificamente o Conjunto Liberdade. E esse projeto foi um concurso promovido pela ONG em parceria com a Architects for Humanity, que nós conseguimos ganhar. E nasceu um projeto em duas etapas, em parceria com uma ONG local no Rio de Janeiro, que é o Instituto Bola para Frente, onde a segunda etapa é um edifício maior da própria ONG Bola para Frente. E o primeiro é esse edifício que a gente vê aqui, um edifício em forma de uma rampa, com uma praça pública em cima, e espaços institucionais e apoio ao esporte embaixo, salas de aula, vestiários, e a comunidade ganhou, além de um campo de futebol, todo um sistema de ensino pelo Bola para Frente. Muito bem. Completaria um pouquinho Bola para Frente. Bola para Frente é uma instituição que foi criada pelo Jorginho e pelo Bebeto, campeões aí da Copa do Mundo de 2002. E o Jorginho, que ele é da região de Guadalupe, ele no Rio de Janeiro, um bairro carente da cidade, ele decidiu, após a carreira dele profissional no futebol, desenvolver e melhorar a região onde ele nasceu. Então ele montou essa instituição tem o foco de atrair crianças através do esporte, da imagem deles, campeões do futebol. E as crianças chegam lá, hoje eles atendem, acho que chegam em mil crianças, acima de 1000 crianças. E as crianças vêm através do futebol, e lá elas aprendem informática, aprendem artes, artesanato, aprendem diversas outras áreas. E fazem contato com empresas
que tem parceria com Bola para Frente para ser caminhado para estágios, para profissionalização, para entrar no mercado de trabalho. É muito interessante que as crianças chegam nesse lugar através do esporte. Então, o garoto chega lá, o que você quer ser? Perguntam para ele. Eu quero ser jogador de futebol, né? Vem na imagem, dos campeões, Copa do Mundo. E 2 meses depois ele, não, quero ser engenheiro, pergunta de novo, quero ser engenheiro. Tem contato com outras possibilidades. Tem contato com outras possibilidades, abre uma experiência de vida, uma visão que eles não tiveram oportunidade ainda de ter. Então é muito interessante essa instituição Bola para Frente, que apoia aí o projeto do Homeless World Cup. Muito bem, a gente tem mais fotos. Por favor, pessoal da Switcher. E aí, conta pra gente. Essa aqui é uma outra imagem do Homeless World Cup. E a gente vê nessa foto e nesse entorno que tem em volta desse equipamento urbano, que o impacto de um equipamento urbano, cultural, educacional, numa área carente, obviamente, é muito maior do que um equipamento que a gente insere em Ipanema, que já é um bairro desenvolvido. Nessa região, aqui tem praticamente nada. Então, cada elemento urbano que se insere é um ganho imenso para o bairro. As crianças aproveitam esse campinho de futebol, que é um campinho pequeno, com uma frequência absurda e são atraídos para o instituto e fazem as aulas do bola. Isso deve ser muito recompensante para vocês. É muito interessante, muito interessante. Santa Cruz é um bairro, não sei se você teve experiência já, provavelmente não, é um bairro de uma expansão urbana, baixa renda, muito distante das áreas centrais do Rio de Janeiro, sem infraestrutura de lazer, de serviço, comércio bem desenvolvido. Então, um equipamento desse, com foco cultural, educacional, ele lá tem uma posição muito estratégica assim, para ajudar a desenvolver e abrir realmente a possibilidade na vida dessas crianças, né, que frequentam. Vamos ver mais algumas fotos? E aí? Quer falar, Tosta, um pouco do Bola pra Frente? Bola. Esse aqui é o Bola pra Frente. Na verdade, quando a gente começou depois da relação que a gente estabeleceu com o Bola pra Frente, a gente teve acesso ao primeiro edifício deles em Guadalupe, entendeu lá os limites físicos que eles têm em relação às instalações existentes. O Jorginho ele começou isso através de uma iniciativa dele, cobrindo todos os custos, gastos. Hoje eles têm patrocinadores, marcas importantes que apoiam o projeto, e um espaço limitado. Um espaço hoje que está, de certa forma, restrito a um número de alunos e crianças que podem chegar e se desenvolver lá. Então a gente desenvolveu junto com eles um projeto para ampliação e requalificação da sede deles em Guadalupe, saindo aí do atendimento de 1.000 e poucas crianças para até umas 3.000 crianças. Um projeto de ampliação e requalificação com toda uma abordagem de uma arquitetura bioclimática sustentável, considerando que o edifício está inserido num bairro muito quente no Rio de Janeiro e também trazendo esse aspecto de educação do edifício sustentável, que as crianças vão se envolver com esses processos. Bem, próxima foto, por favor. Aí uma outra imagem do Instituto Bola para Frente. Na verdade, lá a configuração são 3 campos de futebol e o edifício ao fundo. Então a proposta é criar um grande elemento arquitetônico que conecta todos os espaços de auditório, salas de aula, e essa barra, esse painel central, ele liga todos esses equipamentos, funcionam como uma circulação e como uma arquibancada em direção aos campos de futebol. Porque o esporte continua sendo uma das ações importantes do Bola para Frente. Além disso, eles têm os outros desenvolvimentos que acontecem dentro do edifício. Muito bem. Agora, assim, as empresas já perceberam como é que esse tipo de projeto impacta na imagem institucional dos negócios? Já acordaram para esse tipo de coisa? Sim, tem 2 aspectos aí nesse ponto. Algumas empresas entendem que o investimento nesses edifícios institucionais, que são abertos para a cidade e para o público, podem reverter de forma positiva na sua imagem. É um investimento de marketing que pode ser algumas vezes até minimizado, com alguns recursos possíveis. E, em outros casos, algumas outras empresas ou grupos, eles investem nesse tipo de projeto para trazer o desenvolvimento do próprio setor. Que são projetos aí que a gente pode falar... Não só como proposta para mudar a imagem. Não só como mudar a imagem, mas também para investir no desenvolvimento do setor e desenvolver novas áreas do setor, que ainda não muito exploradas. Tem alguns casos que a gente pode, acho que evoluir um pouco e falar. Que foi até aquela foto que apareceu lá. A próxima imagem, né? Acho que a gente pode voltar para essa foto.
Claro. E a gente tem aqui o exemplo do CRAB, do SEBRAE, o Centro de Referência do Artesanato Brasileiro. O SEBRAE tem, com esse edifício, a intenção de requalificar e reposicionar o artesanato no mercado brasileiro e gerar uma visibilidade maior para esse segmento. Então, nesse momento, realmente não é uma valorização da marca SEBRAE, mas sim uma qualificação do produto e de uma área de produção. Tá. Esse projeto tem um aspecto urbano interessante. A gente vê nessa imagem aqui a Praça Tiradentes, é uma praça importante no centro do Rio de Janeiro, sempre historicamente um berço de cultura, uma praça que tem teatros, que tem uma história de uma vida cultural, de músicos, artistas. E obviamente com a degradação do centro do Rio de Janeiro e o fluxo para a Zona Sul, nas últimas décadas a Praça Tiradentes sofreu uma degradação e está sendo hoje em dia revitalizado. Desde 1980 tem um programa de corredor cultural no centro do Rio de Janeiro. Desde 1996 tem o programa da Monumenta na Praça Tiradentes, e que promove pela prefeitura uma requalificação dos edifícios no seu redor. E a praça foi reformada no ano passado, tiraram os grades em volta, e a prefeitura incentiva a instalação de equipamentos culturais na praça. Então, se instalou lá o Estúdio X, o Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Colômbia, e já temos os equipamentos culturais dos teatros, bares, gafieira, e agora vem o CRAB, que vai ser o maior espaço cultural na praça, com quase 4.000 metros quadrados, oferecendo um espaço de diversos usos, de exposição, workshops, uma programação cultural. Muito bem. Agora, falando um pouquinho de investimento nesses projetos, como é que funcionam as leis de incentivo? Tem algumas oportunidades aí que as empresas podem minimizar o seu investimento em projetos que revertem na sua imagem de marketing. Então tem hoje lei de incentivo, lei Rouanet. Em alguns projetos, em alguns usos, é possível usar viabilizar parte desses empreendimentos através da lei Rouanet ou lei de incentivo. Para dar uma ideia aí para como funciona isso, 15% da receita de grandes empresas, indústrias, ela é imposto de renda. Então você pode usar 4% desses 15% para investir em lei Rouanet. Tem alguns usos específicos que são mais viáveis você conseguir viabilizar esse projeto. A gente tem uma empresa que trabalha aí apoiando a gente um pouco nessa área de incentivo cultural, que a gente pode até, assim, a gente ajuda a empresa a formatar, a entender um modelo ideal que possa viabilizar um projeto cultural com lei de incentivo ou lei Rouanet. Assim, muitas empresas, a gente sabe, tem conhecimento, conversando com amigos, clientes, não tem conhecimento dessa possibilidade. Muitas empresas simplesmente pagam seus impostos e não revertem isso em qualificações urbanas ou desenvolvimento do seu próprio setor, em prol da sociedade, em prol da sociedade, e que de certa forma reverte para a sua imagem. É muito positivo essas leis. Essas leis são recentes no Brasil e hoje ainda tem muito espaço para ser usada. Muitas empresas não usam esse recurso para desenvolvimento do setor cultural. E até tem uma ampliação recente, além do incentivo da cultura e dos projetos sociais, tem agora a lei de incentivo do esporte, que está em vigor, eu acho que uns 2, 3 anos, que apoia projetos esportivos, como por exemplo a Bola para Frente, que já está inscrito nesse programa. Muito bem, a gente tem fotos também da Casa Firjan, que é um outro projeto bem interessante, né? Casa Firjan da indústria criativa. Gostaria que o pessoal aí da Switcher colocasse pra gente... Esse ainda é para assistir a dentro. Por favor, mais um. Esse ainda depois a gente pode falar dele. Ok, mais um. Depois a gente volta nele. Pode passar. Esse é o futuro. Pode ir passando, por favor. Aí. Esse aqui. Casa Firjan da indústria criativa. Conta um pouquinho pra gente o que é a indústria criativa e como é que ela interage com a arquitetura de alguma forma. A indústria criativa é um segmento do mercado, são as indústrias que trabalham com a criatividade como insumo primário, quer dizer, ele abrange a moda, o design web, design de produtos, a própria arquitetura é uma indústria criativa. A visão da indústria criativa, as indústrias existem
desde sempre, mas a visão de qualificar esses setores como a indústria criativa é recente, ela vem da Inglaterra, e aqui no Brasil, as federações das indústrias, no estado do Rio, então, onde a gente trabalha, a FEJAM participou em grandes pesquisas sobre o impacto desse mercado e identificou que no Brasil, especificamente no Rio, os números são fortes. Em 2011, um quarto dos empregos novos aconteceu dentro do setor da indústria criativa. Direta e indiretamente, obviamente. E o que isso pode trazer para o mercado nos próximos anos? Quer dizer, esses jovens que estão entrando no mercado de trabalho agora, eles devem se direcionar para essa área de indústria criativa? Sim, é uma grande recomendação. Até se identificou que os salários estavam acima da média estadual do Rio de Janeiro. Bem, e a gente tem mais fotos, é isso? Por favor. Tem umas que passaram ali, talvez. Aqui tem a da indústria criativa. O projeto, a FEJAM, então, identificando o grande valor da indústria criativa, criou a ideia de um espaço para esses segmentos da indústria, um espaço que funciona como um hub, um lugar de encontros de criadores do mercado, de investidores do mercado, consumidores do mercado. Então, a gente tem aqui um espaço cultural e educativo em Botafogo, um bairro extremamente movimentado e visitado no Rio de Janeiro, que se propõe a criar essa interação, criar uma plataforma para toda a rede de indústria criativa que já existe. E isso também foi um concurso, a gente conseguiu ganhar esse concurso. Isso foi no setembro do ano passado, a gente está trabalhando no projeto agora. O projeto se encontra num terreno histórico do Palacete Linneu de Paula Machado, e a gente está criando um edifício de mais ou menos 8.000 metros quadrados, anexo ao Palacete, que promove essa interação. É um projeto, um edifício em forma de um L, que tem um percurso contínuo interno que conecta todos os setores culturais, educacionais e cooperativos dentro do edifício. Muito bem. E a gente tem mais algumas fotos de alguns outros projetos bem interessantes. Eu gostaria até de retornar um pouquinho, pessoal da Switcher, por favor, voltar um pouquinho essas fotos para a gente continuar comentando. Por favor. Bom, isso aí é uma foto do Oi Futuro do Flamengo. Foi o nosso primeiro projeto que, como havia falado, a gente ganhou esse concurso em 2000. A ideia aqui da Oi, na época Telemar, era trazer uma reversão de sua imagem através de promover espaços públicos e culturais na cidade. Eles tinham acabado de entrar no mercado, tinham herdado a Telerge, né, a nossa história aí da telefonia brasileira, alguns problemas, com uma imagem muito negativa, então começaram a promover esse tipo de situação. Esse aqui foi um concurso interessante, que na época a gente conversando com a diretora do museu, era um antigo museu do telefone, com uma característica mais museológica mesmo, exposição de antigos equipamentos, telefones, centrais telefônicas, e ela com essa entrada da Telemar e essa reversão da imagem, primeiro pensamento foi, vamos chamar o Oscar Niemeyer para fazer o projeto. Eu lembro que na época eles falaram isso com a gente. Aí depois teve uma elaboração maior da ideia e eles chegaram à conclusão de fazer um concurso público de arquitetura para desenvolver novas ideias, receber novas propostas, ter aí uma nova possibilidade, gama de possibilidades para fazer um edifício com inovação tecnológica e diversas possibilidades que não seriam mapeadas se fosse direcionado para apenas um arquiteto diretamente. Então, assim, o projeto ele levou em consideração a existência do edifício antigo, do Museu do Telefone, um edifício de 1918, com uma linguagem eclética que se junta à atual sede do IAB hoje, uma antiga estação de bondes. Então a proposta aí foi criar uma arquitetura que a gente mantém as características históricas do edifício e tem uma adição de uma linguagem contemporânea, uma linguagem que reflete o ano 2000, né, na época. E, de certa forma, ela se espelha na característica de uma empresa de tecnologia e comunicação que era a Telemar na época, hoje é a Oi. Então, esse centro cultural, ele ficou pronto no ano de 2005, e no seu primeiro ano de vida ele teve 260 mil visitantes. Então, você imagina esse fluxo de pessoas na região. Esse foi um projeto que teve uma requalificação urbana do entorno. A prefeitura ela tem ali um projeto de alinhamento para abrir uma rua na frente do edifício.
mudar um pouco a situação urbana na região. O mercado imobiliário no entorno ele teve uma valorização após a inauguração do edifício. E até hoje ele funciona muito bem, tem uma curadoria muito dinâmica. A equipe que trabalha no projeto, eles, de tempos em tempos, eles trocam todas as exposições. Tem um foco de apresentar arte e tecnologia, então eles buscam artistas no mundo inteiro que tem essa característica de fazer arte ligada à tecnologia, que reflete um pouco na imagem da empresa de tecnologia. Então eles têm uma utilização muito interessante, tem um teatro, um restaurante, um café, terraço. Então é um edifício que realmente ele mudou um pouco a região, as características da região. Ok. Bom, o escritório de vocês é vencedor de diversos concursos nacionais e internacionais. Como é que vocês avaliam essa participação, essas experiências realmente na carreira de vocês? O que isso trouxe? Qual é a percepção positiva e negativa de participar desses eventos? É muito gratificante, assim. A gente conseguiu ter sucesso em alguns projetos, não em todos, a gente participou de muitos outros concursos e infelizmente a gente ganhou alguns, mas outros não. Gostaria de ganhar todos, mas isso é impossível. Mas isso tem reflete positivamente na nossa carreira profissional, com certeza. E é uma oportunidade. A gente, quando fez o primeiro concurso, recém-formados, não tinha ainda muita experiência, não tinha capacidade de pegar um projeto, nem contatos aí para pegar um projeto desse porte. Então, o concurso ele foi uma possibilidade da gente ter um primeiro projeto inovador, um projeto que ajudou a gente a criar uma carreira profissional, ligando um pouco aos nossos objetivos, a nossa ideologia, de fazer projetos que melhoram o espaço, melhoram a cidade, são projetos que as pessoas podem usar de forma a melhorar suas vidas, de certa forma, educacionais, culturais, institucionais. Então, assim, o impacto desses projetos na nossa carreira é decisivo e muito importante, gratificante. E o que os concursos vêm fazendo pela arquitetura brasileira e pela formação dos novos profissionais na área? Eles abrem uma oportunidade. O concurso é a forma Foi o caso de vocês também. Que foi o caso nosso, exatamente. O concurso é uma forma como escritores que ainda não têm currículo conseguem acesso a projetos de maior porte e de maior significância na cidade. E no momento que o projeto é selecionado através de um concurso, o próprio projeto ganha uma visibilidade. Ele não somente é contratado e construído, ele ganha uma visibilidade, ele ganha uma concorrência. A cidade começa a se identificar com esse projeto. Então, de antemão, o projeto já deixa seus traços na malha urbana. Isso também é um aspecto importante do concurso. E as vantagens e desvantagens de se participar e de se fazer um projeto por meio de um concurso? Bom, as vantagens são claras, né? São evidentes. A gente consegue ganhar um projeto, consegue desenvolver melhor os projetos da cidade. São projetos que, de certa forma, a gente consegue inserir dentro desses projetos características de tecnologia, de evolução contemporânea da arquitetura, de forma muito mais simples que um projeto que não tem essa característica do concurso. Porque, mal bem, você ganhou o concurso, então aquele projeto vitorioso no concurso, ele de certa forma, ele tem que ser construído daquela forma. Você não tem como muito mudar as características. Então, são detalhes importantíssimos que no final, no resultado final, eles têm uma avaliação muito positiva da população. Quando você tem um projeto que ele tem uma característica de ser diferenciado do restante da cidade. Isso ajuda também nessa qualificação, nessa percepção positiva. E a desvantagem do concurso é o risco. Você entra num concurso, o concurso do Museu Telefone, tinham 86 projetos inscritos. Então o risco de perder um trabalho de um mês, 2 meses, é enorme. Você tem investimento, você tem uma equipe que trabalha junto no projeto. Então o risco de não ser vitorioso, não ganhar um concurso, é muito grande. Mas de certa forma, participar de um concurso é muito interessante, que promove essa discussão arquitetônica. Você vai lá, depois tem uma exposição com todos os projetos, encontra os outros arquitetos, conversa, entende como cada um se posicionou, entende os projetos premiados, o primeiro, o segundo, o terceiro lugar, as menções honrosas, vê as características, como isso funcionou. Então é muito bom e é muito arriscado ao mesmo tempo. É viver perigosamente. Viver perigosamente. E além do arquiteto, eu acho importante que existem outros grandes vencedores no concurso.
a empresa que contrata é o maior vencedor de todos, porque eles conseguem selecionar entre, por exemplo, no futuro, 86 trabalhos, o que mais agrada a concepção deles, o que mais corresponde à concepção que eles têm da sua proposta. Então, eles realmente conseguem contratar um projeto que, pré-selecionado, já tem uma grande qualidade arquitetônica. E um outro grande vencedor é a própria cidade, que ganha um estímulo à arquitetura de maior qualidade. É um equipamento urbano muito revitalizador, né? Tem um pouco essa característica. Muito bem, infelizmente a gente já está chegando ao final do programa. Eu vou dar o resultado da enquete. A gente tinha um vídeo, inclusive, que a gente está com um probleminha aí para poder visualizar, mas eu vou vincular a esse vídeo. Então, você acesse esse vídeo que a gente está colocando, que é inclusive um vídeo de uma premiação de vocês, é isso? De um projeto. É o vídeo do projeto final apresentado no concurso da Casa Feijão. Foi um concurso em 3 etapas, então na última etapa a gente desenvolveu esse vídeo. Muito bem. E eu gostaria que vocês dessem o site de vocês também, por favor. www.lompretanorte.com. Muito bem. O resultado da enquete, a pergunta de hoje. Projetos privados transformam positivamente o meio urbano? Empatados com 25%, apenas quando há planejamento conjunto com o poder público. E não atendem apenas a interesses das empresas. E 50%, a maioria diz que sim, é uma forma de crescer sem gastar dinheiro público. O que vocês acham do resultado da enquete? Eu acho positivo, né? Acho que tem a visão de todos os lados, mas assim, com certeza, um projeto da iniciativa privada, as experiências que a gente tem, né? no meio urbano, ele tem uma capacidade de requalificar o meio urbano. É lógico que quando vem a reboque disso, o investimento em infraestrutura através do poder público, o desenvolvimento da região, isso qualifica muito mais e ajuda a desenvolver. Somente a iniciativa privada ela não tem a capacidade de melhorar o meio urbano. Então essa experiência a gente tem não só nos projetos de arquitetura, nos projetos de urbanismo que eu participo também. Então é um trabalho que tem que ser feito a 4 mãos. A iniciativa privada junto com o poder público, para poder realmente mudar e qualificar as cidades. Muito bem. Bom, então obrigada pela participação de vocês, foi ótimo o nosso bate-papo. E eu quero convidar vocês a conhecer também os outros vídeos do UrbanView, www.urbansystems.com.br. Eu aguardo vocês na semana que vem com mais um UrbanView. Até lá, tchau!